Nós vamos falar sobre as receitas públicas. Essa é a quarta unidade. Nós já falamos sobre a teoria de finanças públicas, fizemos uma introdução à disciplina, falamos sobre as despesas públicas, que eram a terceira unidade, e agora vamos entrar nas receitas públicas, que são, na verdade, a forma como o Estado financia o gasto público, que é uma das funções do Estado, a função alocativa, assim como as outras, o Estado realiza por meio do gasto público, da despesa pública. E quem financia a despesa pública? É a Receita. Então nós vamos falar sobre o conceito de receita, os estágios da receita, assim como na despesa. A receita também possui 4 estágios, 4 etapas que você precisa memorizar. E vamos falar sobre a classificação das receitas e noções de codificação. Na verdade, isso é menos importante. O mais importante é entender quais são as receitas que existem no Brasil, né, ou como que se classifica essas receitas. Bom, nós temos aqui uma definição de receita pública, genericamente, assim, entrada de recursos nos cofres públicos, só que a gente pode entender isso genericamente no senso comum. Mas quando a gente estuda finanças públicas, quando a gente vai se formar um administrador público, a gente tem que ter uma compreensão um pouco mais profunda. Então, a primeira coisa, uma definição de um autor chamado Angélico, o texto aí é antigo, né, 94, mas ela tem vigência até hoje, é uma definição bem razoável e por isso eu utilizo ela. Então, receita pública é o recolhimento de bens aos cofres públicos. Ingresso, entrada ou receita pública são, na verdade, expressões sinônimas na terminologia de finanças públicas. Importante isso porque na área privada você não tem esse sinônimo, né, entre entradas e receitas. Na área pública, sim, entrou dinheiro no cofre, é receita. Bom, assim como na despesa, nós temos as receitas públicas orçamentárias, as receitas que são previstas no orçamento, e as receitas extra-orçamentárias, aquelas que não são previstas no orçamento. Então, primeira diferenciação da despesa que é a seguinte: a receita é prevista ou estimada na lei orçamentária anual. A despesa é fixada. Fixa significa que ela está autorizada. A receita ela é só estimada, prevista. Ela não é fixa porque ela é mais volátil e o chefe do executivo não precisa pedir autorização para os membros do Poder Legislativo se a receita foi maior do que o estimado ou menor do que o estimado, tá bom? Então, em geral, assim, a gente pode dizer que as receitas orçamentárias são aqueles ingressos no ente público que são estimados na lei orçamentária. E tem alguns exemplos citados aqui. Os tributos, em geral, são receitas orçamentárias. As transferências de um ente para outro. Então, o Estado de Santa Catarina recebe transferência da União. O município, Florianópolis, por exemplo, recebe transferência do Estado e da União. Biguaçu, do Estado e da União. São José também recebe do Estado e da União. Certo? Transferências. Receita de alienações. Para quem não conhece essa palavra, alienações é receita decorrente de venda. Alienar é vender. Então, o setor público vende patrimônio, vende um veículo velho, uma máquina velha, vende um terreno que não tem mais interesse. E é relativamente comum isso. Isso chama-se alienação de ativos. Receita decorrente de alienação de ativos. Outro exemplo, receita de operação de crédito. Operação de crédito, para quem não conhece, é tomada de empréstimo, tomada de financiamento. O setor público, com frequência, ele capta recurso por meio de empréstimos e financiamento. Isso é registrado nas receitas como receita de operação de crédito. Todas essas que o professor falou são orçamentárias. Você já imaginou se o presidente, o governador ou o prefeito pudesse gerar uma dívida para o Estado, para o município, para a União, sem pedir autorização para o Poder Legislativo? Não faz sentido.
Você já imaginou o presidente, o governador ou o prefeito vender o patrimônio público, vender os prédios onde funciona a Secretaria da Fazenda, onde funciona o Ministério não sei de onde, vende, resolvi vender, sem autorização do Poder Legislativo? Não faz sentido. Né? São receitas que devem se submeter ao processo legislativo. Eles devem ser... eles são propostos por meio da lei orçamentária e o Poder Legislativo, ou seja, os deputados ou os vereadores, votam se são favoráveis à realização dessa receita ou não. Tá certo? O tributo, a gente vai estudar bastante o tributo também. O Estado, no sentido amplo, só pode tributar se o Poder Legislativo diz pode tributar. Ou seja, nós, contribuintes, só vamos contribuir, entre aspas, né, porque é obrigado a pagar o tributo, a gente só vai contribuir se quem a gente elegeu nos autorizou. Então, o Poder Legislativo tem que autorizar que o Poder Executivo cobre tributos da gente. Então, ou seja, tem que passar na lei orçamentária. Diferente é a situação das receitas extra-orçamentárias. Então eu vou ler primeiro e depois eu vou fazer remissão ao que o professor explicou lá sobre despesas extras orçamentárias. Então, receita extra são os ingressos não previstos no orçamento, fácil, ingressos que não pertencem ao ente público. Exemplo, retenção do INSS. Outro exemplo, calções. Os dois exemplos que o professor deu esses dois e ainda deu o caso do imposto de renda retido na fonte. Então vamos lá, retenção para o INSS, mas eu vou falar o exemplo do IPREV, retenção para o IPREV, porque é o exemplo da UDESC. A UDESC paga o professor Oswaldo, vamos imaginar que seja R$1.000. O professor Oswaldo não leva R$1.000 para casa, ele leva 900, porque uma parte do salário do professor Oswaldo, no caso aí 10%, na verdade não é 10, hoje em dia é 14, né? Mas vamos supor que, para facilitar o cálculo, se fosse 10, aqueles R$100 a UDESC retém com ela, ou seja, ela é para me pagar 1.000, mas ela não me paga 900. E aquele 100 é dela? É da UDESC? Não, não é da UDESC. Aquele 100 é do Oswaldo, que é para garantir, ou para contribuir para a minha previdência, para a minha aposentadoria. Então, assim como nasce uma entrada no cofre da UDESC de R$100 que não é dela, quando ela pagar aqueles R$100, também é despesa extra-orçamentária. Lembra disso? Pois bem, essa situação é bem diferente daquela despesa da parte patronal, porque além de pagar o Oswaldo R$1.000 e 100 fica retido, a UDESC também tem que pagar a cota patronal previdenciária, que é 20% sobre a folha. Então, sobre o meu R$1.000, ela tem que pagar 200 e mais os 100, que é a minha retenção. Assim, simplificadamente, a matemática não está precisa, mas é para você entender a lógica. Outro exemplo que o professor também ensinou, vamos usar a UDESC também. A UDESC tem um projeto de construir uma unidade nova para a área de administração, com salas de aula, salas de professores. Já é antigo esse projeto, agora deu uma parada, mas enfim, existe o projeto. Para quem não sabe, vai ter que ser feito um processo licitatório, e quando o ganhador ganhar o processo licitatório, uma das prováveis exigências é um cheque calção da empresa que quer vencer. Esse cheque calção é mais ou menos uma multa, está associado a uma multa se a empresa não conseguir executar a obra, porque quando ela participou do processo licitatório, eu disse, eu tenho condições de participar do processo licitatório. Mostrou um monte de documento, comprovou que tem, mas ela também garantiu ao UDESC que vai realizar. Como? Eu vou deixar contigo, vamos supor que a obra seja de 10 milhões de reais, eu vou deixar contigo um cheque calção de R$1 milhão. Se eu não executar a obra, você desconta o cheque calção. Então, esse cheque calção entra no cofre da ESAG como uma receita extra-orçamentária, não é da ESAG. Se a empresa construir o prédio, a ESAG vai ter, eu falo ESAG, mas é a UDESC vai ter que devolver o dinheiro. Então, quando entra é receita extra-orçamentária, quando sai é despesa extra-orçamentária. Tá certo?
Eu acho que com essa explicação, né, você conseguiu amarrar os dois assuntos, receitas e despesas extra-orçamentárias. Entendendo isto, deu. Agora, daqui para frente, só se fala em receita e despesa orçamentária, ok? Então, a receita orçamentária, ela tem 4 etapas obrigatórias, tá? Ela precisa ser prevista no orçamento. Lembra? A despesa é fixada, a receita é prevista ou estimada no orçamento. Depois de ser prevista no orçamento, há o lançamento, depois a arrecadação e depois o recolhimento. Vejam, 4 etapas, assim como na despesa, 4. Na despesa era fixação, empenho, liquidação e pagamento. Na receita é previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então vamos ver o que é cada uma dessas etapas. Bom, na Lei 5.172 era uma daquelas que estavam lá no início da nossa matéria, no triângulo das normas, né? Do Kelsen, pirâmide de Kelsen. Essa Lei 5.172 é o Código Tributário Nacional, tá? O CTN, Código Tributário Nacional. No artigo 142, ele disse que lançamento é... Bom, o primeiro eu não falei porque a previsão orçamentária é só isso mesmo, prever o ingresso, a receita pública no orçamento. O lançamento, que é a segunda etapa, é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da receita. O que está gerando a receita? Ah, é um tributo? Que tributo? É a circulação de mercadorias? É o serviço prestado? É o produto produzido? É a contribuição social para o INSS? É o lucro? Qual é o fato gerador? 2. Determinar a matéria tributável. O que vai ser tributado? Né? É a circulação de mercadoria, que mercadoria? É a produção do produto, que produto? É a obtenção de renda ou a obtenção de lucro? Que lucro? Terceiro, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo. O sujeito passivo é o contribuinte, é aquele que deve pagar o tributo. E propor a aplicação de penalidade, ou seja, de multa, quando cabível, quando o contribuinte não cumpriu as obrigações que ele tinha, sejam obrigações principais ou obrigações acessórias. Então, o lançamento é a primeira etapa. A segunda etapa é a arrecadação e a terceira é o recolhimento. Atenção, porque aqui existe uma confusão. No nosso tempo atual, essa diferença de conceito não tem muito mais sentido. Mas a gente tem que pensar que a lei foi escrita, né, o CTN, essa construção toda foi escrita lá atrás, ó, em 66, na época do regime militar. Então, a diferença entre arrecadação e recolhimento era, à época, útil, era necessária. Então, a arrecadação era colocar em recato, em guarda, em proteção. É a ação de pôr em custódia e segurança. E, por extensão, cobrar, receber e tomar posse. O recolhimento é quando o dinheiro entra no tesouro. Aqui está tesoura, desculpem, é tesouro. Tesouro do Estado, quando entra na conta corrente do governo. E o que era arrecadação? Gente, lá em 66 você tinha um profissional que hoje foi equiparado com fiscal da Fazenda, chamado exator. Existiam as exatorias estaduais, municipais. O que era? Era um escritório do fisco nos lugares do Estado, em cada município, em cada regional, onde o contribuinte ia lá, pagava lá com boleto, com cheque, e existia aquele espaço
de recato, de cuidado, de custódia. Então, o dinheiro já tinha sido arrecadado, porém não tinha sido ainda recolhido ao cofre. Compreendeu? Então, hoje, com o sistema eletrônico, com o banco, é muito difícil essa tênue, a gente nem sabe qual é a diferença. Vamos imaginar, eu vou pagar uma conta lá na lotérica. Até a lotérica, enquanto está na lotérica, arrecadou. Até a lotérica transferiu o dinheiro para a Caixa Único do Estado, recolheu. Seria isso aí, tá? Essa seria a diferença dessas 4 etapas da Receita Pública. Prever no orçamento ou estimar o valor e os itens, os tipos de receita no orçamento. Lançamento, a autoridade competente vai lançar o tributo, lançar a receita pública, é muito apropriado para tributo, mas a receita como um todo requer um lançamento. Arrecadação e recolhimento último, nessa sequência. Nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande e a gente continua daqui a pouquinho.